Olá, começa agora o Saber Direito Debate. Hoje, no nosso programa, vamos conversar com o professor Lauro Svensson. Ele é mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, doutor em Direito pela Goethe-Universität em Frankfurt, na Alemanha, além de professor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, o senhor contou pra gente que queria ser diplomata no começo. O que mudou aí no meio do caminho que escolheu pelo direito? Olha, eu sou do Mato Grosso do Sul, Dourados, né? E desde cedo eu gostava muito de estudar e gostava de viajar. Meu pai é professor de geografia, inclusive. Meu pai é geógrafo, desde cedo nós viajávamos muito no final do ano. E isso foi o que me incentivou a sair de Dourados para estudar, e o direito seria uma faculdade que possibilitaria o meu ingresso na carreira diplomática. Mas já chegando na faculdade, tendo contato com os professores, as matérias, as disciplinas, eu, de certa forma, já mudei de ideia. Eu quis mesmo já seguir a carreira docente desde o começo da faculdade, desde o primeiro ano. E por que a opção de cursar a faculdade em São Paulo e não em Mato Grosso do Sul? Na minha época, os colegas da minha geração, nós tínhamos o hábito de geralmente buscar faculdades que não fossem no Mato Grosso do Sul, porque é um estado muito novo, ainda as faculdades não tinham muito renome, etc. E, por outro lado, São Paulo, Largo São Francisco, a USP era considerada, e ainda hoje é considerada, a melhor faculdade de Direito do Brasil, né? Então, foi por esse motivo que eu saí de Dourados, Mato Grosso do Sul, e fui para São Paulo cursar a velha e nova, sempre nova academia, Largo São Francisco. Teve aula com grandes nomes das áreas teóricas, né? Isso foi uma forma que influenciou o senhor a ser professor? Sim, sim. E especialmente nos primeiros anos, né? Eu tive a grande felicidade de ter contato, ter tido aula com professores que moldaram não só a vida profissional, mas a vida pessoal. A exemplo de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Fábio Conder Comparato, o ministro do STF Eros Grau, Lewandowski, que foi banca do meu TCC, por exemplo, Celso Laffer, Fábio Nusdeu, entre outros. Então, assim, são pessoas que inspiram os alunos não só para a atividade profissional, mas também como modelos de vida, né, pessoal? Eu agradeço imensamente eles até hoje. Contou pra gente, agora há pouco, que o seu pai também era professor. Ele também te influenciou? Sim, meu pai também é professor de geografia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, já aposentado há bastante tempo. E ele sempre era uma pessoa bem realizada na profissão, né? E era muito feliz, muito comunicativo, com muitos amigos, muitos alunos. E isso, de certa forma, inspirou, sim, com certeza, com certeza. Os alunos hoje em dia, professor, não têm muita vontade de seguir para essa área acadêmica. O senhor também enxerga isso? Como que estão seus alunos hoje? Olha, eu sempre faço essa pergunta no começo das atividades acadêmicas aos alunos: por que eles escolheram direito? E quase todos respondem porque eu quero ser delegado, quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser policial federal, etc. Mas é muito raro alguém falar que quer ser professor. Mas né? Alguém já falou ou não? Uma moça falou. E eu acho isso interessante, mas também triste, né? Porque às vezes eles estão desestimulados para essa carreira em razão, talvez, da falta de prestígio que tem no Brasil a carreira docente em relação aos outros países, por exemplo, na Alemanha, onde estudei, e também comparando os salários dos operadores do direito, são superiores do que os professores, infelizmente. O que o aluno precisa perceber, talvez, é que esses acadêmicos, esses professores, eles são
peças-chave, são extremamente importantes para a carreira prática deles no futuro, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que o conhecimento prático a pessoa vai inevitavelmente adquirir quando ele for desenvolver suas atividades na praxis jurídica. Só que o conhecimento teórico, ele é um conhecimento que vai moldar e alimentar toda a carreira prática, só que ela é dada no momento ímpar do desenvolvimento profissional, que é durante a faculdade. Então, assim, é um momento muito especial em que as pessoas têm que aproveitar ao máximo, sejam os alunos com os professores, e sejam os professores também se prepararem ao máximo de dar uma noção teórica aos alunos, porque isso vai ser, acredito eu, o grande referencial na profissão desses alunos. Inclusive, tem uma passagem, conta-nos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que os 3 grandes nomes que estão acima da porta principal da faculdade não são de 3 grandes operadores do direito, mas sim de 3 poetas, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Ou seja, são pessoas que viam o mundo de uma maneira sensível, crítica, inteligente, e isso implica também todo um estudo, uma reflexão que não é só a reprodução da praxis jurídica. Acredita que a praxis jurídica também acrescenta no meio acadêmico em ser professor? Com certeza. Nós não podemos também deixar de atentar para a realidade. Com certeza a praxis jurídica é o nosso objeto principal de análise, né? Senão nós seríamos, de certa forma, alienados. É como se fôssemos desenvolver grandes teorias, mas desconectadas da realidade, que não serviriam para nada. Mas além da praxis, tem que ter algo a mais, porque é o momento em que os estudantes estão dedicados ao estudo, ao contato com os livros, à leitura, ao debate, à crítica e assim por diante. Professor de carreira exclusiva na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Sim. Mas criou uma plataforma online também, que é uma escola superior. Conta um pouquinho pra gente. Sim, isso, eu e alguns colegas, eu sou do Mato Grosso do Sul, estou retornando a casa depois de 21 anos estudando, fazendo mestrado, doutorado, etc., né? Fiz a graduação na USP, depois mestrado com o professor Dimitri de Moules em Piracicaba, depois doutorado 7 anos na Alemanha, agora retorno ao Mato Grosso do Sul. Os colegas também fizeram um doutorado em Milão, em Coimbra, e nós queríamos não ficar isolados num canto do Brasil, mas sim estar junto com as discussões jurídicas nacionais de relevância. Como fazer isso? Utilizar uma plataforma digital. Então, nós criamos uma plataforma digital chamada Escola Superior de Direito Público, ESDP, que é esdp.net.br, e através dela, vários professores jovens, doutores ou já professores de renome já reconhecido, publicam colunas, artigos, discussões, que abrange não só professores do país, mas também de fora do país. É muito legal esse projeto, estamos bastante animados. Professor, daqui um pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o seu projeto, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E você aí de casa, não saia daí. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. E hoje comigo aqui no estúdio o professor Lauro Svensson. Doutor Lauro, no final do último bloco a gente falava um pouquinho sobre a sua plataforma online, sua e de outros professores. Sim. A Escola Superior de Direito Público. Conta pra gente, o senhor acha que esse debate de ideias, as pessoas acrescentarem artigos, o senhor acha que é válido para o meio acadêmico e também para o meio profissional? Com certeza. A tecnologia ela vem para nos auxiliar e nos auxilia muito se bem utilizada. Então, assim, essa plataforma estreita distâncias, estreita relações e notícias que aconteceram há algumas horas já são comentadas em publicações de alguns especialistas na matéria, é muito interessante. E daí, a partir disso, conhecendo já esses autores, não só nacionais como internacionais, nós podemos até marcar encontros presenciais para debater alguns temas
mais interessantes, relevantes no momento, né? E já se encontraram presencialmente, não? Nós estamos marcando para nos encontrar em final de abril, em Dourados, num congresso de direito penal, né? E os 12 nomes já estão confirmados, e assim, é algo inédito do Mato Grosso do Sul, e nós estamos bastante felizes. Graças à internet, essa globalização dos meios de comunicação, que nós temos aí contato com jovens e já senhores, professores, professoras. Nós temos a preocupação também de trazer à discussão, numa igualdade de gênero, várias professoras mulheres, né? Porque nós não entendemos por que elas não participam em número, em quantidade como deveriam participar. E estamos trabalhando para trazer essas discussões para um público grande que já existe no Mato Grosso do Sul e na região, que está lá e vai ter, através desse site, contato com esses debates, com esses autores. É uma reunião com finalidade de debate de ideias e até de aprimoramento, aperfeiçoamento de teses? Sim, com certeza. Nós vamos discutir 3 temas basicamente. Violência doméstica contra a mulher, que apesar de Campo Grande, por exemplo, ter sido a primeira capital que criou uma casa de assistência à mulher no Brasil, Mato Grosso do Sul é o estado da federação que tem mais casos de violência doméstica contra a mulher. É um problema muito sério da nossa região. Então esse é um dos temas. O segundo tema é a questão carcerária, que apesar de ter sido definido antes do tema, hoje ganhou uma proporção gigantesca, infelizmente. E também o terceiro tema seria a corrupção. Então, é aproximar temas que estão na ordem do dia no debate jurídico, político, social no Brasil, a um público que antes era carente desse tipo de discussão tão próxima, né? Vamos mudar um pouquinho de temática, vamos para o tema da sua aula aqui durante a semana, que é a justiça de transição. Sim. O senhor acha que esse tema está em debate aqui no Brasil, está sendo bem estudado? Qual que é a sua opinião? Eu acho que sim. Por muitos anos era um tabu falar desse tema, né? Então tem até alguns casos pitorescos que eu passei pessoalmente, que é até interessante compartilhar. Quando eu comecei a estudar o tema no meu mestrado em 2004, na avaliação do meu projeto de pesquisa, o professor falou assim: você tem certeza que você quer fazer esse tema? Você não tem medo? Por que deveria ter medo? Não pode falar sobre isso. Por que não poderia falar sobre isso? Porque era um tabu. Porque havia como se fosse um pacto de silêncio para não abrir a caixa de Pandora e descobrir as mazelas da nossa sociedade através dela. Tinha-se medo. Mas antes, além de haver um silêncio, e via também até a negação oficial do Estado até um certo momento, e depois pelas pessoas, de que certos acontecimentos não aconteceram na verdade. E hoje já se sabe, já está comprovado que existiram sim. Aí que eu te pergunto, o senhor acredita que essa transição realmente ocorre, não? Eu acho que a transição, ela ocorre e sempre vai ocorrer, e deve ocorrer sempre no sentido de uma necessária rediscussão, lembrança, crítica, falar sobre o passado para que ele nunca mais se repita. Essa é a grande questão, né? Então, ou nós nos silenciamos e corremos o risco desse passado voltar, ou nós temos a coragem de abrir o jogo, falarmos abertamente o que aconteceu, assumirmos as nossas próprias responsabilidades, porque a sociedade como um todo teve sim suas responsabilidades, para que nunca volte a ocorrer o que ocorreu. A Hannah Arendt tem uma afirmação interessante que fala que todo mal, uma vez existente, ela permanece como uma potencialidade. Então, o que aconteceu no passado, a gente tem sempre que estar atento para que não volte a acontecer no presente. E o senhor acredita nessa tese, não? Eu acredito. Eu sou um pouco, não sei se é pessimista, mas cauteloso em relação ao que pode vir no futuro. Nós temos que estar sempre muito atentos, né? E nunca perder de vista os nossos objetivos, as nossas lutas, as nossas esperanças,
Professor, nosso papo está muito bom, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque o Saber Direito Debate vai para outro intervalo. Não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos trazendo dicas de livros que te auxiliam na hora dos estudos. Estamos de volta e nesse último bloco do programa a gente fala sobre livros e autores. Professor, vamos à sua primeira dica. O senhor me contou que é um clássico do tema transição, justiça de transição. Foi uma das primeiras obras a abordar o tema? Sim, esse é um dos grandes livros que trata do tema. No caso, é uma autora argentina que trabalha e reside hoje nos Estados Unidos, professora de Nova York. Esse livro, por exemplo, Transitional Justice, da Ruth Teitel, junto com um livro do John Elster, que é Closing the Books, Transitional Justice in Historical Perspective, e outros também do Neil Kritz, são livros clássicos que tratam especificamente do tema da justiça de transição. A sua segunda dica foi uma coletânea que foi feita pelo Ministério da Justiça, não é mesmo? O senhor trouxe em inglês, mas me falou que já existe tradução do livro. Sim, o Ministério da Justiça do Brasil, junto com a ONU e outros institutos, teve a grande iniciativa de reunir os principais artigos dispersos que envolvem os temas dos pilares norteadores da Justiça de Transição no Manual de Justiça de Transição para a América Latina. Então, todo aluno que deseja aprofundar o estudo sobre essa temática pode começar muito bem lendo essa coletânea, que vai ter artigos assim muito bem escritos, muito interessantes sobre vários aspectos da justiça de transição. Está em inglês aí, mas existe também a tradução em português. O senhor falou que é um manual para a América Latina, então todos os países estão se utilizando desse manual? Sim, para a América Latina, com certeza. O senhor trouxe também a sua dissertação de mestrado sobre anistia penal. Conta um pouquinho para a gente como foi escrevê-la. Olha, quando eu resolvi tratar desse tema com o meu orientador, que é o professor Dimitri Dimolis, que é um professor que veio da Grécia, fez o mestrado em Sorbonne, na França, e depois doutorado na Alemanha, não se falava dessa temática. No caso, era ainda um tabu, e daí, por uma curiosidade acadêmica, nós resolvemos juntos enfrentar esse desafio e tratar desse tema. Inclusive, salvo engano, o primeiro livro jurídico que tratou do tema de justiça e transição no Brasil foi esse livro que veio da dissertação de mestrado, né? Era a minha próxima pergunta. O senhor falou que tinha sido meio que desmotivado por um professor ao escolher este tema. Então, o senhor foi o primeiro a tratar? No direito sobre justiça e transição, sim, mas no caso ele veio como um capítulo que contextualizava a problemática da anistia penal. A sua quarta dica, o senhor me contou que serviu de base para o entendimento aqui do Supremo Tribunal Federal? Sim, em 2010, eu e alguns colegas, nós organizamos um livro, uma coletânea, no caso especificamente é do meu orientador. É um texto meu, um texto do meu orientador do doutorado na Alemanha, professor Ulfried Neumann, meu orientador do mestrado, Dimitri Dimolis, e um colega do doutorado, Antônio Martins. Nós escrevemos pequenos textos sobre justiça de transição, questão da responsabilização, verdade, justiça, etc. Teve o prefácio, contou o prefácio do professor Nilo Batista, e coincidiu com a época do julgamento da ADPF 153, que tratava da validade da lei de anistia brasileira. E por uma grata surpresa nossa, ele foi bastante citado pelos ministros do STF, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e o relator Ministério Grau, assim como, inclusive, o mestrado, né? A dissertação de mestrado também foi utilizada na fundamentação da sentença dessa ADPF 153. Notei que são poucos os autores deste livro, que reafirma a sua tese de que poucas pessoas ainda falam sobre o tema. Aí era o início, mas a partir disso proliferou uma discussão muito profícua no Brasil, que eu acho muito legal. Eu acho que a justiça de transição, ela se dá justamente nessas discussões, inclusive acadêmicas e fora da academia, nas publicações, nos congressos, nas ruas. Isso era o começo ainda. 2010 já estava
a discussão já estava bastante acalorada, mas 2004, 2005 ainda era um começo. O marco dessa discussão foi uma audiência pública que o Ministério da Justiça fez aqui em Brasília em 2008, em que discutiu-se pela primeira vez a responsabilização penal dos agentes da ditadura militar. A última dica que o senhor trouxe foi sua tese de doutorado, mas ainda sem a tradução, né, professor? Sim, então, é a tese a partir do qual eu retiro alguns elementos dessas aulas do curso, né? Ela foi traduzida e ainda nesse ano, acho que no primeiro semestre, ela vai ser publicada em português, se Deus quiser. Então, professor, o aluno que quiser saber um pouquinho mais dessa obra precisa falar alemão. Ou aguarde até o meio do ano e adquira o livro em português, que vocês não vão se arrepender. E, professor, 3 obras já. Tem mais a caminho? Como que é esse processo de escrever para o senhor? Olha, eu à exceção dos vários colegas que eu conheço, eu gosto muito de escrever, mais do que de ler. Eu tenho muito prazer na escrita, se comparado com a leitura. Os colegas geralmente têm muito prazer na leitura e dificuldade na escrita, né? Mas tem que andar junto, leitura, escrita, e o trabalho do professor não é só dar aula, mas é também a pesquisa e a extensão, né? Ensino, pesquisa, extensão, tudo caminha junto e a gente trabalha para que a discussão jurídica seja sempre nova, atualizada, com profundidade. É o nosso papel, a nossa profissão, eu faço com o maior gosto. Ler, pesquisar e estudar muito para escrever muito mais, não é, professor Lauro? Sim, com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui conosco no Saber Direito Debate e também durante toda essa semana, lecionando um pouquinho aqui no Saber Direito, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Saber Direito Debate de hoje fica por aqui. Obrigada por nos assistir. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E a nossa programação completa você encontra no site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!